Bom dia, galera! Nessa aula nós vamos fazer a correção dos exercícios da apostila F14. Vamos começar pelo exercício número 12. Recentemente, houve acidentes com meteoritos na Rússia e na Argentina, mas, felizmente, os danos foram os menores possíveis, pois, em geral, os meteoritos, ao sofrerem atrito com o ar, se incineram e desintegram antes de tocar o solo. Suponha que um meteorito de 20 kg, formado basicamente por gelo, entra na atmosfera, sofre atrito com o ar e é vaporizado completamente antes de tocar o solo. Considere o calor latente de fusão e de vaporização da água iguais a 300 kJ por quilograma e 2.200 kJ por quilograma, respectivamente. O calor específico do gelo é igual a 0,5 caloria por grama grau Celsius e da água líquida é 1 caloria por grama grau Celsius. Admita que 1 caloria é igual a 4,2 Joule. Supondo que o bloco de gelo estava a temperatura de menos 10 graus Celsius antes de entrar na atmosfera, calcule qual é a quantidade de energia fornecida pelo atrito em joules para, letra A, aumentar a temperatura do bloco de gelo de menos 10 graus Celsius até 0 graus Celsius. Letra B, transformar o gelo que está na temperatura de 0 graus Celsius em água líquida a 20 graus Celsius. Então vamos à resolução. Os dados que nós temos. A massa é de 20 kg, transformando isso em gramas dá 20.000 gramas. O calor sensível do gelo é 0,5 caloria por grama grau Celsius e a variação de temperatura é 10 graus Celsius. O gelo está sendo aquecido de menos 10 até 0 graus. Então, é um aquecimento de 10 graus. A quantidade de energia depende da massa do gelo, do calor sensível do gelo e da variação de temperatura. A quantidade de energia vai ser, então, a massa, que é 20.000, vezes o calor sensível, que é 0,5, vezes a variação de temperatura, que é 10. A quantidade de energia do gelo vai ser, então, 100.000 calorias, porém a gente precisa passar isso para joule, então a gente vai multiplicar por 4,2. E a quantidade de energia do gelo em joule é de 420.000 joules. Transformando isso em notação científica, vai ficar 4,2 vezes 10 na 5 joules. Na letra B, a gente quer derreter o gelo e depois aquecer ele até uma temperatura de 20 graus. Então, primeiro passo, a gente vai derreter o gelo. A massa de gelo a ser derretida é 20 kg, que equivale a 20.000 gramas. O latente de fusão é 300 quilojoules por quilograma. Então a gente vai pegar aquela letrinha K que está em vermelho, né, pessoal? Que é um prefixo, e vamos transformar. O K ele representa 1000, né? Então se a gente tem 300 quilojoules, a gente tem 300.000 joules por quilograma. A quantidade gasta na fusão depende da massa e depende do latente de fusão. Então vai ficar a massa, que é 20, vezes o calor latente de fusão, que é 300.000. A quantidade de energia gasta na fusão vai ser, então, 6 milhões de joules. Transformando em notação científica, isso vai ficar 6 vezes 10 na 6 joule. Agora nós vamos aquecer a água. A massa de água a ser aquecida é 20 kg, que equivale a 20.000 gramas. O calor sensível da água é 1 caloria por grama grau Celsius. E a variação de temperatura é de 20 graus Celsius. A quantidade de energia da água depende da massa, do calor sensível da água e da variação de temperatura. A quantidade de energia da água vai ser, então, 20.000 vezes 1 vezes 20. A quantidade de energia da água vai ser igual a 400.000 calorias. Multiplicando isso por 4,2, vai dar 1.680.000 joules. Transformando em notação científica, vai ficar 1,68 vezes 10 na 6 joules. Bem, a gente queria saber a quantidade de energia para derreter o gelo e aquecer a água até 20 graus Celsius. Então, a quantidade de energia total gasta para esse procedimento é dado pela soma dos dois, que vai ficar, então, 7,68 vezes 10 na 6 joules.
Questão número 13. A energia consumida por uma pessoa adulta em um dia é igual a 2.400 quilocalorias. Determine a massa de gelo a 0 graus Celsius, que pode ser totalmente liquefeita pela energia consumida em um dia por um adulto, e em seguida calcule a energia necessária para elevar a temperatura dessa massa de água até 30 graus Celsius. O calor latente do gelo é de 80 calorias por grama. Vamos à resolução. A massa é o que a gente precisa descobrir. O latente do gelo é 80 calorias por grama. E a quantidade de energia do gelo é de 2.400 quilocalorias. Aquele K, novamente, ele é um prefixo, ele representa 1.000, então se a gente tem 2.400 quilocalorias, nós temos 2.400.000 calorias. A quantidade de energia do gelo depende da massa e do latente do gelo. A quantidade de energia é 2.400.000, que é igual a massa, vezes o latente, que é 80. A massa vai ser 2.400.000 dividido para 80. Isso vai dar uma massa de 30.000 gramas. Dividindo para 1.000, a massa vai ser 30 quilogramas. Agora a gente precisa aquecer essa massa de água. Então, qual é a quantidade de energia que vai ser gasta? A massa é 30.000 gramas. O calor sensível da água é 1 caloria por grama grau Celsius. A variação de temperatura é de 30 graus Celsius. A quantidade de energia da água depende da massa, do calor sensível da água e da variação de temperatura. A quantidade de energia da água vai ser igual a 30.000, que é a massa, vezes 1, vezes a variação de temperatura, que é 30. Essa quantidade de energia vai ser de 900.000 calorias. Dividindo para 1.000, a gente vai ter 900 quilocalorias. Questão número 16. Para responder à questão, considere as informações e as afirmativas sobre o gráfico a seguir. O gráfico abaixo representa a temperatura T em função da quantidade de calor fornecido Q, para uma substância pura de massa igual a 0,1 kg, inicialmente na fase sólida, que é o trecho A. Vamos às afirmações. Primeira, a temperatura de fusão da substância é 30 graus Celsius. Segunda, o calor específico da substância na fase sólida é constante. Terceira, ao longo de todo o trecho B, a substância encontra-se integralmente na fase líquida. Pede para avaliar quais são as afirmativas corretas. Vamos à resolução. Primeira afirmação é correta. A 30 graus Celsius a substância passa do estado sólido para o estado líquido. Então está ocorrendo ali uma fusão. Segunda, também é correta. O calor específico ele é considerado constante, pois em qualquer ponto ao longo da reta A, o calor específico apresentará o mesmo valor. E a terceira afirmação é falsa. No trecho B, a substância está mudando de fase. Na fusão, a substância se apresenta tanto na fase líquida quanto na fase sólida. Então a alternativa correta é a alternativa A. Questão número 18. O gráfico fora de escala representa o que está acontecendo com uma massa de 200 gramas de certa substância, num processo térmico, e, na tabela, são apresentadas as temperaturas de fusão e vaporização de algumas substâncias, a pressão de 1 atm, que é a pressão ao nível do mar. Uma análise do gráfico fornecido acima nos permite concluir que as temperaturas de condensação e de vaporização são respectivamente: letra A, condensação e de vaporização, respectivamente 444,6 graus Celsius e 119 graus Celsius. Solidificação e vaporização são, respectivamente, 444,6 graus Celsius e 119,0 graus Celsius. Letra C. Condensação e de solidificação são, respectivamente, 119 graus Celsius e 444,6 graus Celsius. Letra D. Condensação e solidificação são, respectivamente, 444,6 graus Celsius e 119 graus Celsius. Vamos à resolução, então. As mudanças de fase ocorrem sempre com temperatura constante.
A 444 graus Celsius, a substância está indo da fase gasosa para a fase líquida. Então, está acontecendo uma condensação. A 119 graus Celsius, a substância está indo da fase líquida para a fase sólida. Então, está acontecendo uma solidificação. Fica como resposta correta a alternativa D. Bem, pessoal, essa é a correção da nossa tarefa. Bons estudos para vocês e até mais. Um abraço.